O que foi a Ilíada? A Ilíada é comumente atribuída a Homero, que acredita-se ter vivido por volta do século 8 a.C. na Jônia, lugar que hoje é uma região da Turquia, e trata-se de um dos mais antigos documentos literários gregos a sobreviverem aos nossos dias. E o que conta o poema Ilíada? A Ilíada descreve os acontecimentos do último ano da guerra, que, segundo a tradição, teria durado 10 anos até a Grécia derrotar Troia. O poema ele mistura acontecimentos da época e fatos de períodos posteriores, que não puderam ser comprovados pelos historiadores. Ela é composta por mais de 15 mil versos, divididos em 24 cantos de extensão variada. A história ela cobre 54 dias de conflitos. Agora eu irei contar sobre a história da Ilíada. A Ilíada, ela narra o 9º ano da Guerra de Troia, que foi travado entre os gregos e os troianos. Segundo a lenda, a guerra ela teve início quando a rainha Helena, mulher de Menelau, rei de Esparta, foi raptada por Paris, que é o filho do rei Príamo, de Troia. No 9º ano da guerra, o Agamenon, o chefe dos exércitos gregos, ele tira a jovem Briselda de Aquiles, porque ele estava muito apaixonado. Então, em protesto, Aquiles e seus soldados retiram-se dos combates. E é nesse momento que começa a Ilíada. Em sua maior parte, a história ocorre no campo grego, dentro dos muros de Troia e nas áreas próximas. Aquiles, ele era o guerreiro mais temido pelos inimigos. Era o filho da deusa Tétis e do rei Peleu. Ele era um semideus. Além dele ser muito forte, ele tinha poderes especiais. Então, com a retirada de Aquiles, os troianos se animaram e atacaram as muralhas construídas pelos gregos, chegando até os navios. Nesse momento, os navios gregos estão prestes a ser incendiados. Então, Patroclo, que era amigo de Aquiles, ele teve uma ideia. Ele pede emprestado o elmo e a armadura de Aquiles e vai lutar para ajudar os gregos, e acaba sendo assassinado por Heitor. Louco de raiva, o Aquiles ele volta para a guerra com a ira redobrada. Ele faz os troianos recuarem para a cidade, inclusive o Heitor, que era o comandante dos exércitos troianos, e ele se aterroriza com Aquiles. Aquiles vai atrás de Heitor e trava uma dura luta com ele e o fere mortalmente. O Heitor pede que Aquiles não entregue seu corpo aos cães, o que seria uma humilhação terrível. Mas o grego continua sua vingança pela morte do amigo. Ele amarra o corpo de Heitor atrás do seu carro e dá várias voltas com ele em torno do túmulo de Patroclo. Zeus, que era o pai dos deuses, ele tende a intervir para que Aquiles entregue o corpo de Heitor ao pai. A Ilíada ela termina com os funerais de Heitor e o príncipe troiano. Depois que a guerra acabou, a Troia foi destruída, os gregos voltaram para casa, imediatamente, inclusive o Menelau e a Helena, também que voltaram para Esparta. Quem não voltou imediatamente foi o Odisseu, que demorou 10 anos para voltar, e essa volta dele é narrada em Odisseia. Os deuses fizeram parte do conflito da Ilíada? Sim, os deuses gregos eles tomam parte ativa na trama, se envolvendo na batalha e ajudando ambos os lados. Notadamente, temos Tétis, mãe de Aquiles, Apolo, Hera, Atena, Poseidon, Afrodite e Ares. Os gregos, eles não se enxergavam como gregos ou helênicos, mas sim como aqueus. Eles eram compostos por diversos povos de diversos reinos e tinham uma língua e cultura razoavelmente compartilhada. Os aqueus, eles também são chamados de Danaus por Homero. Agora, vamos descobrir quais eram os personagens principais e os aliados de Troia? Agora, eu irei falar sobre os personagens principais dessa trama. Temos o Aquiles, o herói e melhor de todos os guerreiros, o filho da deusa marinha Tétis e do mortal Peleu, o rei dos Mirmidões. A sua ira é o tema central da Ilíada. Também temos o Agamenon, o rei de Micenas e comandante supremo dos aqueus. A sua atitude de tomar a escrava Briselda de Aquiles foi o que ocasionou o desentendimento entre eles.
Também temos a participação de Patroclo, que era amigo de Aquiles. Alguns argumentam que havia um envolvimento homossexual entre Aquiles e o Patroclo. Do outro lado, temos o Odisseu, que era o rei de Ítaca, considerado astuto ou ardiloso. Frequentemente, ele fazia o papel de embaixador entre Aquiles e o Agamenon. Infelizmente, não encontrei a imagem de todos, mas Ajax, Nestor, Diomedes e Idomeneu eram reis e heróis gregos que comandavam exércitos de seus reinos sob a supervisão geral do Agamenon. Calcas Testorides, ele era um poderoso vidente que guiava os aqueus. Foi ele que predisse que a guerra duraria 10 anos e que era preciso devolver Criselda ao seu pai e muitas outras coisas. Do outro lado, temos Menelau, o rei de Esparta, o marido de Helena. Os troianos e os seus aliados. Temos Paris, que também é conhecido como Alexandre. Ele era o príncipe de Troia e sua fuga com a Helena é a causa da guerra. Também é a sua flecha que termina para matar Aquiles, embora isso não seja retratado na Ilíada. Temos Príamo, o rei de Troia, que já é idoso, mas quem comanda de fato a luta é o seu filho, o Heitor. Helena, que era esposa de Paris, antes casada com Menelau, foi o pivô da guerra. Com a queda de Troia, ela volta para Esparta e volta com Menelau. Andromaca, que era esposa de Heitor, com quem teve um filho bebê, o Astyanax. Por último, mas não menos importante, temos o Heitor, ou Héctor. Ele era um príncipe de Troia, o filho de Príamo e o irmão de Paris. Ele era o melhor guerreiro troiano e um herói valoroso, que combatia para defender sua cidade e a sua família, e também era o líder dos exércitos troianos.